Desejosos de não se mostrar pertinentes a esse processo, eles reafirmavam que a Guerra Fria era algo que não existia, era algo do imaginário, né? E aí, nesse período também, se consolida o modelo stalinista de governo, ou seja, do governo Stalin. Com a morte do socialista Vladimir Lenin, que era Lenin, né, o criador do partido dos bolcheviques, porque na União Soviética existia os mencheviques e os bolcheviques. Lenin, ele foi um idealizador de uma relação de um partido socialista. Stalin, Joseph Stalin, foi o seu discípulo. Contudo, após a morte de Lenin em 1924, o poder do Estado soviético transferiu-se para as mãos do secretário do Partido Comunista, que era o seu aliado, o seu discípulo chamado Joseph Stalin, que assumiu o controle, governando até a sua morte em 1953. O que a gente precisa entender dessa consolidação do plano arquitetado por ele é que ele tinha toda uma relação de conduta do qual ele se assegurava como o partido que Lenin tinha criado, ou seja, a conduta que Lenin tinha criado. Com a morte de Lenin, ele se sente desapegado a cumprir tudo aquilo que Lenin estipulou ao longo do tempo. Então, o que ocorre? Mediante toda essa relação de estratégias formadas, se comprometeu a deflagrar a corrida armamentista, né, que obrigou a União Soviética a canalizar o contexto de Guerra Fria, vultuosas as verbas à indústria bélica, ou seja, a indústria da guerra. Então, ele começou a instituir planos dos quais Lenin, em vida, nunca instituiu, nunca se relacionou. Um dos primeiros, que era chamado do quarto plano, foi esse que José levou à frente, né, Stalin. Ele instituiu que toda a verba da União Soviética, toda a relação de comprometimento industrial teria que ser levada em consideração a indústria bélica, ou seja, a União Soviética teria que levar em consideração uma possível guerra de enfrentamento, de confronto. O quinto partido, o quinto plano, como era conhecido, o regime soviético procurou estimular a produção de bens de equipamentos e aumento de centrais hidrelétricas do país. Ou seja, tudo condicionado a uma reafirmação daquilo que ele já tinha como plano, né? Para Stalin, a Guerra Fria a qualquer momento poderia eclodir como uma guerra de enfrentamento total. Apesar de produções de bens de consumo e de alimentos não alcançados à devida correspondência, registrada por outros setores, a planificação econômica estimulou a qualificação de mão de obra, o nível de escolaridade da população e as bases de industrialização soviética. Então, com a forma dele liderar em relação a essas realidades, ele estimulou a industrialização, estimulou ao alcance de maior nível de escolaridade, bem como a qualificação de mão de obra. Então, de alguma forma, as condições, os planos que foram instituídos por Stalin, levaram em consideração a concretizar fatores que não eram levados em consideração até o dado momento, socialmente falando e politicamente. O que vale ressaltar dentro de todo esse processo é que essas relações das quais Lenin se aplicava, muitas discordâncias vieram a partir da sua forma de liderar. E essa forma de liderar de Lenin era muito bem visionada no que diz respeito à contrapartida à visão de Lenin. Stalin não seguia. Quando Lenin morre, Stalin se sente, digamos assim, livre a fazer todo um processo que ele achava que seria o correto. Então, toda a instituição que ele prezava por um partido, né, que foi idealizado, que foi constituído, na verdade, o partido dos bolcheviques, ele foi um partido imaginário. Lenin, quando o cria, ele não existia, ele é imaginário. A partir do momento que começa toda uma projeção e começa a ter um alcance de agregados a favor, começa a surgir realmente esse partido, ele começa a se concretizar. Lenin, em suas teorias, o seu modo de pensar, ele acaba contradizendo tudo aquilo que era coexistente à relação de conduta de Lenin. Stalin vai de encontro a todas essas relações. E aí a gente vai ver várias manifestações socioculturais, como o Maio francês, o país do bloco capitalista europeu testemunharam naquele ano uma série de manifestações de caráter estudantis, né? O Maio francês foi um dos movimentos.
O outro movimento foi o movimento hippie, que aconteceu também. Os movimentos pelos direitos civis, então a gente vai ver várias manifestações relacionadas a esse processo. Teremos também a Primavera da Praga, né? Toda essa relação de processos que se tem, eles vão em decorrência a um processo decorrente da estrutura de uma guerra ideológica, né? O último período da Guerra Fria, ela é conhecida como a Déten. Ela corresponde a uma fase de diminuição das tensões entre as duas grandes potências, ou seja, elas diminuem o enfrentamento ideológico. Esse degelo pela rivalidade ideológica foi beneficiado em importantes atitudes diplomáticas ao longo, né, de toda a guerra, relativos a uma alimentação de controle de produção de armas nucleares. Eles começaram a ter que se regredir no processo de alta produção de armas nucleares, assinando um tratado de limitação. Eles assinaram em 1972, além de promover o rateamento diplomático com a China, que era comunista naquele momento, né, em todo esse processo de retirada dos Estados Unidos, que estava em guerra com o Vietnã. Toda essa relação de conduta, ela vai nos ter também a crise do petróleo, que na verdade era uma advertência aos árabes exportadores contra a omissão das potências capitalistas no contexto do conflito entre Israel e os palestinos, e também uma relação de objetivo a preservar a manutenção do Partido Comunista Popular no Afeganistão. Então tinha várias vertentes envolvidas, principalmente relações políticas, né? A evolução do Nicaraguaense, né? Todas as relações que vieram, elas dão um certo sentido ao final dessa guerra, né? Ao final de uma guerra ideológica implantada para que as pessoas tivessem uma relação de conduta de enfrentamento, que os Estados Unidos naquele momento enfrentava, né, a superpotência. A gente não pode esquecer disso, que a União Soviética, ela sempre foi uma grande potencial de armamentos nucleares pesados. A União Soviética, ela é uma representação, até hoje, a Rússia, por uma questão de espionagem, né, e a relação de armamentos pesados, como os tanques de guerra de maior extensão, os mais blindados do mundo, mais bem aperfeiçoados, pertence à União Soviética, à atual Rússia. Já em relação de nível de estratégia, nível de evolução tecnológica, os Estados Unidos ele está à frente. Então, a relação capitalista e socialista, ela tem esse enfrentamento daquilo que é um processo da antiguidade firmado com base em fundamentos de indústria bélica, né? De todo um armamento pesado, fortificado, né? Além do escalonar, da questão da espionagem, que é um dos fatores que os Estados Unidos conseguiram ao longo do tempo acabar, né? Diminuir bastante, gradativamente, porque ele colocava pessoas relacionadas a esse nível de espionagem para abater o que seria uma estratégia de ganho da União Soviética. Um exemplo muito claro é colocar uma pessoa dos Estados Unidos, né, para espionar a Rússia e tendo um espião da Rússia a favor dos Estados Unidos. Então, essa relação de traição mesmo é o que condiz, né, a essa perda. Porque os Estados Unidos ele tem uma estratégia muito ampla, então ele consegue comprar, essa seria a palavra, aliados a seu favor, a sua causa. Então era esse o procedimento, até nos dias atuais, de uma relação de má conduta, de mau caráter, é um mau caratismo, não adianta dizer que não é. E eu reafirmo a dizer que se os Estados Unidos, se a União Soviética, melhor dizendo, tivesse a relação de estratégia base que Hitler teve sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, ninguém abateria a União Soviética nunca. Porque na sua grande devassidão, eles sempre saíram na frente. Corrida armamentista, corrida espacial, os Estados Unidos sempre como segundo prumo. Por que os Estados Unidos sempre se sobressaem? Porque passa a rasteira. A realidade é essa, né? A gente vai ver isso na corrida espacial, que o primeiro que chega até o espaço é os soviéticos.
Mas quem recebe o título do homem na Lua é os Estados Unidos. E criando a NASA, ele acaba atribuindo para si valores, né? A corrida armamentista, a gente vê toda uma guerra, né? Aquela reafirmação de quem construía, quem fabricava mais armamento, sendo que a União Soviética sempre teve um arsenal de armamentos pesados, guardados até debaixo da terra, né? Que até hoje, em escavações, consegue se encontrar armamentos de grande punho, eu diria de valor histórico inestimável, né? E que são encontrados abaixo do chão, no subsolo, sendo que os Estados Unidos são provedor de uma evolução tecnológica que não se abate. Não estou querendo dizer que eles não têm um comprometimento em relação a essa evolução, que a gente não tem que pensar numa evolução. Claro que temos que pensar, mas temos que analisar também, dentro de um processo histórico, essa relação de conduta dos Estados Unidos como provedor, né, de algo novo. Ele traz o novo. A União Soviética é provedora daquilo que já veio e que não deve ser desprovido também, mesmo sendo antigo, não deve perder o seu valor, porque faz parte de um contexto histórico.